Bom dia, meus amados. Hoje é dia 10 de setembro de 2022. Como já é um hábito, todos os sábados eu estou aqui fazendo um áudio a fim de passar algumas orientações, alguns esclarecimentos para todos vocês que me acompanham. E hoje eu vou tratar um tema que está bem em alta no momento, porque estamos dentro do período mais incisivo, o mais importante, o definitivo da transição planetária e também para a ascensão das almas que estão prontas para fazer o salto quântico em direção à quinta dimensão ou dimensões até superiores. Nós estamos falando há muito tempo que o planeta Terra era um planeta de dualidade, aonde as almas decidem encarnar para experienciar as polaridades dentro da dualidade. Então hoje nós vamos trazer como título para este áudio o que é a dualidade. Bom, a própria palavra, quando fala em dualidade, já diz que são duas coisas, né? As duas faces da moeda, como se diz. A dualidade, ela existe no universo, em todas as partes, porque existe a luz e a ausência de luz. Obviamente, são duas polaridades, luz e sombra. Só que a luz, ela está em harmonia com a sombra dentro das galáxias, dos universos, das estrelas, em todos os mundos de quinta dimensão e acima, não há conflito entre a luz e a sombra. Porque vamos considerar que o cosmos seria um ponto escuro. Quando se cria uma galáxia, estrelas, planetas, enfim, quando há criação, há um ponto de luz nesta escuridão. A fonte, como nós sempre falamos, é onde se cria tudo, onde tudo é criado. Quando falamos em fonte, para aqueles que não compreendem o que é fonte criadora, vamos falar então que a fonte seria o Criador, o Deus conhecido, né? Que Deus não é uma entidade, Deus é uma consciência criadora. E nós somos frutos dessa consciência, somos filhos dessa consciência, por isso nós também somos consciências originárias da fonte. Como já foi dito, um átomo semente divino, que depois, se divide em superalmas, porque esse átomo semente é um átomo que se multiplica para criar, né? É o espírito, como é chamado, o eu superior, é a nossa versão mais elevada. Dividindo-se depois em superalmas, mais superalmas e almas e fractais, se espalha pelos mundos dentro desse cosmo infinito e vai espalhando luz. Então, a dualidade ela existe em todas as dimensões. Porém, experienciar ao mesmo tempo as polaridades desta dualidade, que seja a luz e a sombra, ao mesmo tempo, só é possível em planetas de terceira dimensão, como é a Terra, até aqui. Essa é a experiência que você, que eu, que tantas outras almas decidiram experienciar. É a prova mais dura para uma alma que deseja realmente trabalhar, evoluir, progredir e ensinar. Quando você se decidiu como alma se fragmentar num fractal, porque nos planetas de terceira dimensão
onde se experiencia realmente a luz e a sombra ao mesmo tempo, como a Terra foi até aqui, só um fractal da alma pode vir, porque é um risco muito grande daquela alma, inclusive, ficar presa na dualidade e permanecer, não vou dizer eternamente que isso não existe, mas por um longo período muito acima dos milhares e centenas de milhares de anos que um fractal fica, né? Então seria bilhões de anos, então é um risco muito grande. Por isso é um fractal que vem. Já falamos muitas vezes sobre os fractais, sobre as mônadas, né? Então, o que é a dualidade? A dualidade, lá, todas as dimensões, como já foi dito, é a luz e a sombra. A luz é amor, a sombra é a ausência do amor. Porque é a luz que cria, a sombra não cria nada. Obviamente aquelas entidades que já foi falado aqui, né, que vieram de outras galáxias, de outras estrelas, de outras constelações, e tomaram conta da Terra, escravizaram a Terra, são entidades que não estão experienciando a dualidade como nós que estamos encarnados. Eles ainda estão na sombra, mas eles não vieram aqui experienciar a luz e a sombra ao mesmo tempo. Eles são sombra, simplesmente sombra. Tanto que eles nem poderiam encarnar na Terra. Por isso fizeram, através do hibridismo, os seus representantes encarnados, né? Há muito conhecimento dentro deles, embora eles sejam sombra. Só que eles não criam. Eles simplesmente exploram. Eles usam. Eles se aproveitam de situações. Eles usam o que está feito. Mesmo no hibridismo, eles usaram o que está feito. Eles não criaram coisas novas, simplesmente juntaram duas coisas, duas raças, né? O que acontece é que eles, quando decidiram escravizar a humanidade, eles resolveram usar os humanos para criar para eles, porque eles não podem criar. Nós somos co-criadores porque nós temos essa prerrogativa, nós somos luz também. Somos luz e somos sombra. Os arcontes, por exemplo, são só sombra, exclusivamente sombra. Então eles não podem criar. Os híbridos reptilianos, draconianos e outras raças, né, os greys, os verdes, enfim, os cinzas, tantas raças ali que a gente sabe que existem, que se mesclaram com os humanos, eles também teriam um pouquinho de luz dentro deles, mas é tão pouquinha que eles não conseguem criar quase nada. Por isso que nós vemos, por exemplo, as pessoas que são ambiciosas, para onde é que elas vão? Vão aonde há a possibilidade de se aproveitar dos outros para criar o sucesso que eles precisam, né? Nós vemos isso muito bem dentro das políticas, né? Da política, dos governantes, dentro dos grandes cargos, né? Que a gente sabe que são salários altíssimos, eles não criam absolutamente nada. Por quê? Porque eles não são capazes de criar. Quem cria somos nós, inclusive os seus próprios salários, né? Nós produzimos, nós criamos, nós desenvolvemos e eles são os aproveitadores. Por isso nós chamamos de os dominadores do mundo, da Terra, né? Então que fique assim bem claro a partir de hoje que a sombra não cria nada. A luz cria. A luz está sempre criando. Só que nós estamos aqui agora num fractal de alma que veio da luz, por isso nós temos a luz dentro de nós, e vivemos experienciar a sombra. Então nós somos ao mesmo tempo luz e sombra, como já foi dito, por isso nós fizemos coisas para aprender. Não teria como aprender a dualidade sem vivenciar o lado que a gente denominaria de bem e o lado que nós podemos denominar de mal. O bem e o mal, na verdade, é luz e sombra, não existe bem e mal. Existe o aprendizado dentro das polaridades, ora luz, ora sombra. Então nós viemos numa encarnação para aprender coisas do lado que fica dentro da luz,
E algumas encarnações nós viemos para aprender coisas que a gente pratica na não-luz. Visto isso, começamos a entender realmente quem somos, né? Quando nós decidimos vir aqui, nós viemos com um propósito, além de experienciar a dualidade, aprender, porque nós seremos os futuros mestres ascensos. Já falei isso tantas vezes. Não se engane, você será um mestre ascensionado. Vai estar lá logo na quinta dimensão, sexta dimensão, até a nona dimensão, que são as 5 faixas da nova Terra. Você será um mestre ascenso como Saint Germain, como o mestre Hilarion, como o mestre Kuthumi, e tantos outros mestres, né? Tem tantos. E você vai prestar auxílio a outros mundos aonde existirem de terceira dimensão, como era a Terra até aqui. Vai fazer o mesmo trabalho. Mas acima de tudo, nós viemos para essa Terra escura, porque a Terra antes da humanidade, antes das almas encarnarem aqui, era um planeta completamente dentro da escuridão. Existia um planeta muito rico em recursos, mas não criava nada. Os arcontes não vieram antes porque eles não tinham nem como explorar isso. Eles precisavam de alguém que ajudasse, fizesse o serviço para eles da exploração dos recursos naturais, que é o que eles fizeram isso há 350 mil anos. Mas depois eles resolveram explorar também a escravidão, fazer com que todos trabalhassem cotidianamente em todos os serviços, todos os trabalhos, né? Seja lá um serviçal, desde um faxineiro, desde uma empregada doméstica, desde um operário, né? Trabalhar para eles. Porque eles começaram a gostar de comandar, de estar no comando. Eles são frios, a gente já falou isso, eles não têm sangue quente, eles não têm emoções. Eles simplesmente só têm o desejo de poder. Para eles, matar uma criança, um adulto, milhares deles ao mesmo tempo, não faz diferença nenhuma. É como matar uma mosca, né, quando está na mesa, incomodando. Não tem sentimento nenhum. Então, criar não é coisa da não-luz. Criar é quem está na luz. Quando os dominadores assumiram o comando da Terra, eles usaram a humanidade, que é luz e sombra ao mesmo tempo, para explorar a luz que está em cada um de nós, em cada alma encarnada. O propósito nosso não foi só ancorar a luz aqui neste planeta, porque o planeta Terra era muito escuro, então viemos aqui para iluminar com a nossa luzinha, mesmo um fractalzinho, muito fraquinha, né? Mas é que nem vela, né? Uma vela não consegue iluminar um grande salão, mas se você colocar lá milhares delas, vai ficar muito claro, né? E agora, com a transição planetária, que a Terra vai receber mais luz do Sol central e essa potência de luz cristalina vai clarear bastante, então a nossa luz vai se expandir rapidamente, extraordinariamente. Por isso nós estamos dizendo que a luz venceu, a luz está se instalando. A nova Terra é um planeta de luz, né? Porque luz é tudo, luz é amor, luz é criação, luz é vida. O que existe então são polaridades. Luz, sombra, amor, ausência de amor. Lembrando sempre, quem cria é a luz. Então a Terra era um planeta 3D, um planeta de extremos, polaridades.
O fim deste reino está chegando. O fim desse ciclo está aqui. Estamos agora num ponto, como foi dito, o ponto zero, o ponto da curva. Agora tudo vai mudar de direção. Aqueles que não têm luz, que teimam em continuar nessa escuridão, porque eles também têm a oportunidade. Veja bem, como é grande o plano do Criador, né? O plano divino. Uma vez que aquelas entidades extrafísicas que não podem encarnar na Terra, eles vivem nos seus mundos, têm os mundos deles. Lá eles não criam nada, mas eles têm uma forma de vida, eles ficam explorando outros mundos, né, para se abastecer. Mas eles são soberanos naqueles mundos. Eles têm essa permissão um certo tempo, porque na verdade, eles foram fazer uma experiência de luz e se perderam. É como um encarnado que veio, um fractal que veio encarnar na Terra, ele veio como luz e sombra. Tem a dualidade dentro dele. Aí, com o tempo, nas sucessivas encarnações, ele opta sempre pelo mal, pela escuridão. O que acontece? Ele se transforma numa entidade tão escura que ele vai chegar a um ponto que não consegue mais nem encarnar, porque ele não tem mais nenhuma luz. Então ele não precisa nem encarnar, vai vir fazer o que aqui? Então ele se transforma num anjo caído, como os arcontes, por exemplo. Aí eles precisam mais um tempo, se eles não voltam, porque eles podem escolher a qualquer momento dizer chega, não quero mais a escuridão, quero agora o caminho da luz. Então eles começam a reencarnar de novo, eles têm essa permissão, então sim, e começam a ganhar gradativamente um pouquinho de luz cada encarnação, até que eles conseguem fazer a sua ascensão, como todos os demais. Existem os casos que nós já dissemos, né, tantas vezes, quando passa o prazo e não há mais nenhuma esperança que essa entidade resolva se decidir pela luz, então sim é levado para o Sol central, né, lá onde é a fonte, e dissolvido de todas as suas memórias, todas as suas experiências, e volta a ser uma centelha divina, como se fosse um espírito recém-criado. Esse é o processo, porque ninguém se perde. Uma vez que é criado na fonte, é um átomo semente de luz. Ele pode se apagar, mas um dia ele vai ter que ser reavivado, como uma brasinha, virou carvão. Aí leva para o Sol central, lá tem outras brasas, né, ardentes, lá tem o fogo central, né, a luz intensa, e aquele carvãozinho se acende de novo, volta a ser uma centelha divina, volta a ser um ponto de luz, né? Os reinos escuros, eles precisam ser iluminados. Então a Terra era um planeta que precisava de luz. Nós viemos trazer essa luz. Muitas pessoas dizem assim, mas eu não sei a minha missão. O que eu faço para ser melhor? Eu não sei se eu estou no caminho certo. Olha, eu não respondo isso porque eu não tenho respostas para isso. Porque a resposta está dentro de cada um. Você sabe se você está fazendo as coisas certas. Você tem essa consciência, ninguém pode te dizer. É você que sabe. Você sente. Estou agindo honestamente? O que eu estou fazendo é correto? Ora, se nós estamos no fim de um ciclo, todos têm essa consciência. Não tem ninguém que possa dizer eu não sabia. Você sabe. O que acontece é que muitos ainda jogam de acordo com os seus interesses. É como uma eleição, por exemplo. Eu vou votar no fulano de tal porque eu vou ter vantagem. Porque eu vou ter vantagem. Não importa se o resto se dane. Ora, você está sendo luz? Obviamente que não. Você não está querendo criar. Você está querendo escravizar, então você é sombra. Porque você quer viver nas costas dos outros. Porque para você ter vantagem, outros precisam
ficar na desvantagem. É como um jogo. Se alguém ganha, alguém perde. A nova Terra, de quinta dimensão, é pura luz, amor. Não existirá sombra e nem falta de amor. Ninguém vai ter vantagem sobre os outros. Não há competição, há cooperação. Quando há cooperação, ninguém perde, todos ganham. Diferente da competição, que para um ganhar, outro precisa perder. Então, eu diria assim, se você não tem consciência de que está fazendo certo ou errado, bom, então você está naquele clube, naquele grupo que vai para outro planeta, terceira dimensão. Se você sabe que está fazendo a coisa que não é boa, a tua intenção não é 100% justa, amorosa, também você vai estar naquele grupo que vai deixar a Terra e vai para um outro planeta de quinta dimensão. Se você sabe que está fazendo certo ou fazendo errado, certo e errado na nossa percepção, porque a gente sabe que não existe isso, existe aprendizado. Mas vamos falar assim para que se possa compreender. Se você sabe que está fazendo certo ou está fazendo errado, você já tem consciência pronta. Você já sabe discernir, sabe separar a luz e a sombra. Então você está a um passo de escolher, dizer, eu só quero então a luz, não quero mais a sombra. Porque aí é uma decisão tua. Tem muitas almas encarnadas agora na Terra que não estão preocupados em entender essas mensagens. Esse tipo de assunto eles não querem nem... Não têm interesse. Mas eles são pessoas maravilhosas, pessoas que agem no puro amor. Essas pessoas, elas estão prontas há muito tempo. E elas não precisam agora experienciar nada. Elas já sabem, está tudo dentro delas. Quando vier o flash solar, elas vão lembrar de tudo. Elas estão agora só ancorando a luz. Elas já são luz. Elas estão lá simplesmente ancorando essa luz para aqueles que estão próximos. Porque nós somos um ponto de luz na escuridão, né? De um planeta que vivia a escuridão. Até aqui. Nós viemos para iluminar também. Além de aprender, a nossa luz. Lembre-se sempre, você é luz e é sombra. Você está dentro de um tempo onde você tem os dois lados, as polaridades, a dualidade prática. Então, como vimos, todos voltam um dia para a luz, não importa quando. Se não é agora, vai ser depois. Mesmo aqueles que vão para o Sol central, voltam para a luz, porque começam como luz de novo. Só que vão começar, infelizmente, um tempo muito depois, como se diz, atrasados, mas não faz muita diferença lá no final, né? Quando chegar ao final daqui alguns no nosso tempo, porque nos universos não existe tempo, mas no nosso tempo conhecido, talvez quantos trilhões de anos, né? Enfim, isso não importa. O que importa é você, o que importa é eu, nós. Estamos aqui fazendo essa experiência e precisamos começar a compreender, porque agora o momento chega com mais decisão, né? É fim de jogo, como se diz. Não tem mais tempo. O alto já decretou o fim, o basta. O Cristo veio há 2000 anos avisar isso. Olha, está chegando o final de um tempo. Uma nova terra vai surgir, vai ser separado do joio do trigo. Quando ele falava em separação do joio do trigo, ele não disse que ia separar os bons e os maus. Ele disse que ia separar o joio do trigo para que se pudesse entender que haveria uma classificação, sim, quem está pronto e quem não está pronto. Quem está apto a herdar essa nova terra e quem não está apto tem o exílio ainda, um outro planeta, condizente com a sua frequência, a fim de que complete o seu aprendizado.
Então, quando começamos a compreender o nosso papel, tudo muda. Tudo muda. Não há razão para se preocupar, não há razão para se desesperar. Está tudo perfeito, é um plano maravilhoso. Estamos agora liberando os últimos resquícios das nossas sombras, por isso temos tantos sintomas, tantos traumas a curar, tantos ajustes, mas é o final, a última costura da barra da saia, né? Tudo já foi ajustado. Agora é finalizar, fazer o acabamento, né? Falta colocar a cereja do bolo para que fique bem bonitinho. Na medida que nós vamos compreendendo isso, nós chamamos isso de despertar. Porque o despertar é acordar, sair da escuridão da noite para a claridade do dia. A luz faz despertar. A pessoa que dorme certo de noite, vai dormir lá, não importa a hora que vai dormir, mas ela tem o costume de acordar quando clareia o dia. Não precisa de despertador. Se tem uma fresta lá que dá claridade, clareou, ela acorda. Tanto que agora que estamos indo para a primavera, né? Os dias começam a ficar mais longos, o sol começa mais cedo a iluminar a Terra, aqui para nós, no hemisfério sul. Então, se há três meses atrás o sol começava tipo 7 horas, agora ele já começa às 6, né? Então, cada dia, quem acordava às 7 horas 3 meses atrás, acorda às 6 agora, porque acorda com o raiar do sol, com a luz. Então, a luz traz esse despertar. Como nós temos luz e sombra dentro de nós, e sabemos que é a luz que cria, você não sabia, agora hoje você sabe. Quem cria é a luz. Então você tem aquela parte que cria e a parte que não sabe criar nada. Quando você desperta, você aumenta a luz. E aquela parte criadora, ela vai subindo tanto, mas é tanto, que mesmo aquele não desperto, tendo luz e sombra dentro, você que despertou e ampliou essa luz, vale em termos de cocriação de qualquer coisa. Nós já falamos isso tantas vezes. O desperto tem um poder energético 1000 vezes maior do que um não desperto. E olha que o não desperto tem luz e sombra dentro dele. Só que numa proporção bem menor. Então preste atenção nesses detalhes. Um desperto normal, basta despertar, não precisa nem estar lá muito adiantado não. 1000 não despertos. Aí fizemos a conta, o planeta Terra tem 7 bilhões e 500 milhões, mais ou menos, diz que tem um pouquinho mais até, de habitantes, né? Divide por 1000, basta 7 milhões e 500 mil despertos para iluminar totalmente, fazer a transição planetária, por exemplo, né? Iluminar a Terra definitivamente, 100% luz. 7 milhões e meio de pessoas. Um em cada 1000. Se a tua cidade tem 10.000 habitantes, basta 10 despertos para iluminar aquela cidade. Se tem 100.000, basta 100. Se tem 1 milhão, basta 1000. Olha que tá fácil de iluminar esse planeta, hein? Agora tem outra. Existem escalas que medem. Eu não estudo isso, não posso aqui dar números e nem nomes. Existem escalas que medem frequências e possibilidades e potencialidades de consciências. Já tem. Se um desperto equivale a 1000, se você aumenta um pouco o grau dessa consciência, você pode equivaler a 50.000. Aí sobe mais um pouquinho, 100.000. Sobe mais um pouco, 500.000. Sobe mais, 750.000.
Mais um pouquinho, 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões. Aí quando chega na consciência de um avatar, como o Cristo, por exemplo, né, consegue transformar o planeta inteiro. Aí alguém diz, mas o Cristo veio e não transformou o planeta. Sim, transformou. Transformou. Nós não chegaríamos aqui onde estamos hoje se não fosse o Cristo. Se ele não tivesse encarnado, eu não sei quantos milênios ainda, quantos milhões de anos a Terra precisaria para chegar ao ponto que está hoje. Esse despertar que está aqui foi a luz que o Cristo deixou. Ele espalhou essa centelha, essa luz cintilante, né? Como se fosse uma gradezinha ao redor da Terra, com a sua energia. E foi se criando, e foi crescendo, e foi se ancorando nas pessoas que quiseram segurar essa luzinha, quiseram ampliar essa luz, porque nós somos co-criadores, nós temos a luz dentro de nós, então foi potencializada essa luz dentro de um certo grupo de pessoas suficiente para fazer com que a Terra chegasse agora ao momento da sua transição e da ascensão das almas. Porque a transição da Terra e a ascensão das almas é um grau de luz. Quando chega um nível de luz, acontece a ascensão da alma. Quando o planeta atinge um potencial de luz suficiente para fazer um salto quântico dentro da sua frequência, ele faz a sua transição. Olha a importância que você tem. Quanto mais você aumenta a tua frequência, tu está contribuindo com a elevação da frequência da Terra inteira. Você não está fazendo só para você. Você soma no coletivo. Aí as pessoas dizem, eu não sei, eu não faço nada, eu acho que perdi a encarnação, perdi a ascensão, eu não sei o que eu vim fazer aqui na Terra. Querem que a gente fique dizendo o que você veio fazer aqui na Terra. Ninguém vai dizer isso para você. Alguém pode até dar um palpite, como se diz. Você está aqui ancorando luz. Ou você não estaria escutando esse áudio. Você está fazendo o teu processo individual. E esse é soberano. Ninguém pode te atrapalhar ao ponto de você não fazer. Você pode ter a escolha, sim. Tem uma dificuldade, decide não ultrapassar. Pronto, ficou parado. Não andou. Mas você tem a luz dentro de você e é só uma coisa que você precisa fazer: aumentar essa luz. Como é que você vai aumentar essa luz? Primeiro lugar, tomando consciência disso. Segundo lugar, se esforçando para fazer aquilo que é luz e não aquilo que é sombra, porque se você vai alimentar a sombra, você vai diminuir a tua luz. Então, cada ação, cada ato que você pratique no dia a dia, ele vai somar luz ou vai somar sombra. Aquelas pessoas que têm mais sombra que luz precisam ir ainda para um planeta onde ela possa trabalhar essa dualidade, aumentar a sua luz para conseguir ascensionar lá adiante. Você não precisa ser 100% luz. Quando você for 100% luz, você é um avatar. As pessoas têm muito medo, eu não vou ascensionar porque eu fiz isso. Não, se você já tem consciência que você fez algo que é sombra, você não vai perder a ascensão. Pelo contrário, você já está sabendo disso. Muitos fazem e não sabem nada. Ou acham que não tem importância nenhuma. Pode fazer à vontade. Eu já coloquei muitas vezes que numa escola o aluno não precisa tirar a nota máxima em todas as matérias para ser aprovado. Tem um fator lá, tipo, você deu 1 a 10, nota 7. Tirou 7 acima, passa. Tirou abaixo, tem recuperação. Tirou muito baixo, não reprova. Não tem. Não é diferente na escola de almas. Você veio aqui para aprender, em primeiro lugar. Segundo lugar, para ancorar a luz na Terra, para fazer a Terra
ascender também. E terceiro lugar, aí você faz a caridade fazendo as duas partes. Primeira, se iluminar e iluminar a terra, você vai acabar iluminando outras pessoas. Essa é a parte da caridade, que você faz sem esforço nenhum. Os erros nos ensinam, porque a gente experiencia a sombra e vê que aquilo não serve. Não serve para nada, só serve para atrapalhar. Então, a alma entende que a sombra não ajuda em nada, ela não cria. Ela só atrapalha porque ela escurece, ela põe uma cortina na frente do olhar. Mas a luz ilumina, a luz cria, a luz esquenta, a luz é tudo que há, é amor. Se nós temos luz e sombra, nós temos simplesmente amor ou ausência de amor. Como disse o Brian Weiss no seu livro, cujo título é esse, Só o amor é real. E de fato, só o amor é real porque só a luz é real, a sombra não é real. A sombra é um derivado de um obstáculo. Tu tem uma luz, coloca um obstáculo na frente, vai fazer a sombra atrás desse obstáculo. Tirou o obstáculo, a sombra desaparece. Então a sombra é simplesmente um pequeno obstáculo para que você saiba a diferença. Porque é experienciar essa diferença que você está aqui. Um dos objetivos do teu eu superior, da tua super-alma. Mandar esse pedacinho de consciência dela, que é você, fazer essas experiências e depois levar lá para eles. Dizer, olha, lá naquele mundinho é assim, assim, assim. Poxa, não é fácil. Mas foi maravilhoso aprender isso e todas as tuas versões superiores vão ficar muito felizes com a tua coragem, com a tua persistência, com a tua força, porque vencer dentro de um mundo de polaridades é uma das provas mais duras dentro da criação divina, dentro do todo, dentro do cosmo infinito. E você está aí. Está aí para provar que é possível e que você é vencedor. E que você venceu, porque senão você não estaria neste ponto agora e nem estaria escutando esse áudio. Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.